Nós hoje estaremos retornando ao assunto que vínhamos tratando antes das interrupções que nós fizemos, e hoje nós vamos aplicar o estudo sobre decisões humanas e a vontade de Deus à questão do casamento, especialmente que envolve a decisão sobre as escolhas, né, entre marido, mulher, envolvendo o casamento. E as passagens que eu lerei estão relacionadas a esse assunto. E eu quero começar lendo em Gênesis, no capítulo 2, primeiro verso 18 e depois dos versos 21 a 24. Verso 18: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 21: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No Novo Testamento, irmãos, nós leremos em Mateus, capítulo 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, apenas os versos 11 e 12. Esses versículos, essas palavras foram proferidas por Jesus no contexto da inquirição dos fariseus a Jesus acerca do divórcio. E é nesse contexto que nós lemos nos versos 11 e 12. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, ou seja, o casamento, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para o admitir, admita. Em 1 Coríntios, capítulo 7, é outra passagem muito importante acerca desse assunto, talvez a passagem mais importante no Novo Testamento acerca dessa questão do casamento, especialmente envolvendo a decisão de casar ou não casar, e no caso da decisão de casar, com quem casar. Eu quero apenas ler alguns versículos desse capítulo 7, seria muito lermos todo o capítulo, embora seja um capítulo muito importante com relação ao assunto. Quero apenas selecionar alguns versículos. No capítulo 7, vamos ler primeiramente o verso 7, onde o apóstolo Paulo diz: quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Ou seja, no caso lá, sem mulher. Eu vou logo fazer observação, que fica claro aqui adiante. Por causa da angustiosa situação presente. Esse é o contexto em que o apóstolo Paulo está falando. Os irmãos podem observar isso no verso 26 desse capítulo. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Então esse é o contexto. Uma situação muito difícil, angustiosa, de perseguição, pela qual a igreja vinha passando. Não há contradição entre a posição de Paulo e o que o Senhor Deus determinou para o homem, como lemos no capítulo 2 de Gênesis. Mas assim, aqui é uma questão contextual. Mas
depois de dizer isso, no verso 7, quero que todos os homens sejam tais como eu sou, ele afirma, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro, uns para casar, outros para não casar. Verso 19, a segunda parte do verso 19, onde nós lemos, a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Nesse contexto todo do casamento, o que importa mesmo, o que vale mesmo, é a obediência, a submissão à vontade de Deus expressa na sua palavra, as ordenanças de Deus. Vamos ler também os versos 27 e 28. Vou ler o 26 também, onde eu já mencionei. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado, não procures separar-te, estar livre de mulher, não procures casamento, mas se te casares, com isto não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Não esqueçam, por causa da angustiosa situação presente. Versos 32, uma seção um pouco maior, verso 32 até o verso 39, nesse capítulo, para concluir a leitura das porções nesse capítulo aqui. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do marido, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata com decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Uma observação apenas com relação à menção que o apóstolo Paulo faz na questão dos pais decidirem no que diz respeito às filhas, ao casamento. Esse era o costume da época, e o apóstolo Paulo aqui está se tratando exatamente aquilo como era realizado naquele momento. O apóstolo Paulo está dando a sua orientação, o seu aconselhamento, pressupondo o contexto naquele momento, em que na realidade os pais escolhiam os maridos para as filhas. No capítulo 6, agora em 2 Coríntios, também há uma passagem relevante acerca do assunto que nós estaremos considerando hoje de manhã. 2 Coríntios capítulo 6, quero ler apenas os versos 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E a última passagem que eu desejo ler com os irmãos, não poderia ficar de fora de um estudo acerca dessas decisões iniciais
para a formação de um casal cristão, não poderia ser senão Efésios capítulo 5. Uma passagem bem conhecida dos irmãos, mas que eu desejo ler apenas alguns poucos versículos desse capítulo 5, até pressupondo que os irmãos já conhecem bem esse capítulo. Primeiro no versículo 15 e 16, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí os versos, podemos ler apenas dos versos 22 ao 27. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus próprios maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Os irmãos podem sentar, e mesmo assentados, nós vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Bom, meus irmãos, como mencionei há pouco, eu quero retornar aos estudos que eu interrompi em virtude da recepção de novos membros aqui na igreja. Por 3 domingos eu interrompi o tratamento do assunto, as decisões humanas e a vontade de Deus, para nos prepararmos com vistas à recepção de novos membros, o que aconteceu no domingo retrasado. E aqui estivemos estudando sobre o testemunho cristão, a profissão de fé, a base bíblica para isso, o significado, e também esclarecendo as pessoas que estão chegando de outras igrejas ou denominações acerca da nossa história, da nossa teologia, do nosso governo eclesiástico, do nosso culto, das nossas práticas eclesiásticas também, para que todos possam tomar decisões sábias aqui e com conhecimento ao serem recebidos como membros desta congregação, para que venham de fato para somar conosco e juntos então, com a graça de Deus, podemos ser utilizados como instrumentos da graça de Deus para a promoção do reino de Deus e do Evangelho nesse mundo, para a glória de Deus, que é o propósito último pelo qual nós fomos, ou para o qual nós fomos criados. Mas agora, irmãos, eu quero retomar o assunto, e eu quero retomar, lembrando os irmãos, bem rapidamente, aquilo que nós estivemos considerando já até o momento em que nós interrompemos esses estudos. Começamos apresentando as duas abordagens que no nosso entendimento não são bíblicas, e ao mesmo tempo criticando essas abordagens, fazendo uma avaliação crítica à luz da palavra de Deus acerca das abordagens materialista ou racionalista e a abordagem mística ou divinatória, conforme estive considerando com os irmãos. Também, após isso, começamos a apresentar qual é a abordagem bíblico-reformada. E aí enfatizei o fato de que, contrariamente à abordagem mística, que focaliza essa questão das decisões através da intenção de procurar conhecer antecipadamente qual é a vontade de Deus para orientar assim as suas várias decisões, a fé bíblica, o ensino bíblico reformado, enfatiza, pelo contrário, não isso, mas enfatiza o conceito de sabedoria. Nós, ao invés de, para tomarmos decisões sábias, procurarmos, através de vários métodos, como nós estivemos estudando aqui, adivinhar antecipadamente qual é a vontade de Deus, nós procuramos ao longo da vida andar nos caminhos da sabedoria.
procurando sabedoria na palavra de Deus. E assim então, quando nós precisamos tomar decisões na vida, nós possamos tomar essas decisões de maneira prudente, de maneira razoável, de maneira sábia, e assim agradar ao Senhor. Deus não nos criou para que fôssemos robôs, e aí então, na hora de tomar algumas decisões, como se nós não fôssemos habilitados para isso, temos que adivinhar qual seria a vontade de Deus. Não, nós fomos chamados para ter a nossa mente levada cativa à palavra de Deus e alcançarmos sabedoria, e então, em surgindo os momentos em que precisamos tomar decisões, nós refletiremos essa sabedoria bíblica tomando decisões sábias. E essa nós entendemos a vontade de Deus segundo a sua palavra. E aí então, também procurei ressaltar o conceito bíblico de vontade de Deus, tanto a vontade decretatória, tudo aquilo que Deus decreta, tudo aquilo que acontece na realidade é decretado por Deus de maneira volitiva, ou seja, expressando o seu desejo, ou de maneira apenas permissiva, embora contrariando o seu desejo, e também a vontade prescritiva de Deus, ou seja, aquilo que Deus prescreve para nós na sua palavra, para orientar então a nossa vida, dirigir o nosso procedimento, a nossa conduta aqui nesse mundo. Tratei também com os irmãos nessa questão da vontade de Deus, que a vontade de Deus é revelada na Bíblia, e procurei apenas sintetizar essa questão toda, enfatizando no Antigo Testamento como os 10 mandamentos refletem a vontade de Deus para a nossa vida, e como no Novo Testamento nós encontramos algumas passagens que tratam diretamente, explicitamente desse assunto da vontade de Deus, em termos gerais, que devem orientar sempre as nossas decisões. Por exemplo, vontade de Deus no Novo Testamento, nós consideramos isso: a obediência, a santificação, a gratidão, a não conformação com este século, um comportamento exemplar no meio dos gentios, das pessoas que não são crentes, claro, entre os crentes também, sofrer por amor a Cristo, perseverança. Tudo isso nós estudamos aqui, compreendem a vontade de Deus de maneira genérica, e em todas as nossas decisões nós devemos levar em consideração esses ensinos bíblicos gerais, mas diretos, explícitos, acerca da vontade de Deus, que para nós não é alguma coisa oculta que precisa ser adivinhada, mas é uma revelada na sua palavra, e aqui ela se encontra para nos orientar e dirigir. Isso significa que nós não devemos perder tempo procurando, por qualquer meio, pagão, pentecostal, evangélico, adivinhar a vontade de Deus, mas nós devemos sim concentrar o nosso empenho, o nosso esforço em procurar compreender a vontade de Deus já revelada na sua palavra, e os princípios que nós extraímos que são extraídos e que querem de fato ser comunicados através dessa revelação das Escrituras, e com graça de Deus crescermos na capacidade de compreender as implicações desses princípios bíblicos e aplicar esses princípios bíblicos à nossa vida. E aí então nós passamos a considerar alguns procedimentos práticos, 3 procedimentos práticos, aplicando de um modo geral, ou dando as regras mais práticas assim, no que diz respeito à implementação desse conceito reformado acerca das nossas decisões humanas e a vontade de Deus. Basicamente 3 procedimentos gerais. Primeiro, conheça a sua Bíblia, lembram? Claro, se os princípios bíblicos são fundamentais, é nosso dever ler bem a Bíblia, conhecer bem a Bíblia, interpretá-la de maneira apropriada para podermos aplicá-la à nossa vida. Segundo, o uso legítimo do aconselhamento, como eu estive considerando aqui com os irmãos. E terceiro, sugerindo que nós devemos usar bem a nossa razão, o bom senso nas nossas decisões. E eu passei um domingo aqui só tratando de cada um desses assuntos. Depois então, irmãos, nessa parte final desses estudos, eu pretendo concluí-lo com mais
1 ou 2 domingos apenas, eu comecei a aplicar esses conceitos, esses princípios e esses procedimentos a algumas questões em particular, para que assim os irmãos possam seguir esse modelo e esses exemplos e então aplicarem as outras decisões importantes que precisam tomar na vida. A primeira aplicação que eu fiz foi no que diz respeito à decisão que todos nós precisamos tomar. Coincidiu, inclusive, nessa primeira aplicação com aquele referendo do desarmamento. E aí que eu estive aplicando esses princípios e esses procedimentos àquela questão aquele referendo do desarmamento. E agora eu quero avançar nessa aplicação prática para uma questão bem geral e uma questão que envolve praticamente todos nós, né? E que certamente é do interesse de todos os que estão aqui, dos casados, especialmente dos ainda não casados, daqueles que ainda precisam tomar aquelas duas decisões importantíssimas. Primeiras, depois de casado nós temos muitas decisões a tomar, e a Bíblia tem uma infinidade de ensinos para orientar as nossas decisões já dentro do casamento. Eu não posso tratar de todas essas decisões dentro do casamento, talvez até fosse um outro estudo, mas hoje eu quero me concentrar apenas naquelas duas decisões iniciais e fundamentais. A primeira, eu devo casar? Talvez alguns pensem, que pergunta, né? Mas é uma pergunta bíblica, legítima. Nem todos têm esse dom, embora em termos gerais o casamento represente a vontade de Deus. E a segunda questão, que é a que normalmente os jovens se concentram: com quem eu vou casar, né? O rapaz, qual é a moça que eu vou escolher para ser minha esposa, e a esposa também, se ela não pode às vezes escolher assim, às vezes positivamente a nossa cultura, pelo menos ela pode dizer não, esse não, né? Esse não dá, outro sim. Mas as esposas, as mulheres têm muitos meios também de tomar iniciativa de maneira de expressar a sua intenção, seu desejo, de maneira não tão direta como os homens costumam fazer. E esse é um assunto, meus irmãos, que eu quero refletir com os irmãos, procurando auxiliar e ajudar nas tomadas de decisões no que diz respeito a essa questão esse assunto tão fundamental e tão importante para a nossa vida, como segundo exemplo, a questão do casamento. E eu quero começar dizendo, feita essa pequena revisão, que na tomada dessa decisão, em primeiro lugar, nós devemos, à luz de todo esse ensino, rejeitar as abordagens que nós já consideramos aqui. Eu estou sempre chamando a atenção para isso nas aplicações. Ou seja, é preciso ter em mente, vamos rejeitar tanto a abordagem materialista quanto a abordagem mística ou divinatória relacionadas a essa questão. No que diz respeito à abordagem materialista ou racionalista, nós não devemos tomar essa decisão orientados meramente pela razão, racionalismo, ou pela emoção, sentimento, né? Nessa vida, nessa era pós-moderna, nós não devemos determinar essa decisão tão importante apenas em questões racionais ou então em questões emocionais, baseado na nossa emoção, sem levar em consideração a vontade do Deus Todo-Poderoso revelada na sua palavra. Então, começamos por aí. Isso é o óbvio para nós, não é? No meio evangélico, talvez a tendência seja errar mais pelo outro lado do que simplesmente esse lado
racional, materialista, que não leva em consideração, não se interessa em saber qual é de fato a vontade de Deus relacionada a esse assunto tão importante na nossa vida. Mas por outro lado, nós também devemos rejeitar a abordagem mística, isto é, a ideia de que nós devemos uma tentativa de adivinhar qual é a pessoa que Deus escolheu lá para nós, e então de alguma maneira mística ou revelatória termos uma revelação, uma adivinhação, é esse ou é essa, pronto, Deus me revelou, seja através daqueles vários métodos pagãos que eu já mencionei para os irmãos, os pentecostais ou evangélicos. Nós devemos rejeitar essa ideia. Mas quando nós dizemos isso, é possível que alguém levante uma questão, que é a passagem bíblica geralmente levantada pelos adeptos da abordagem mística ou divinatória, o casamento de Isaac com Rebeca. Os irmãos lembram do contexto? Lá em Gênesis, no capítulo 22 ou 24, acho que 24, aonde aqui Abraão ordena que o seu servo fosse até a sua terra e lá buscasse uma esposa para o seu filho. E aquele servo então vai e ele faz lá, a semelhança de Gideão, algumas indicações para, se desse certo, então descobrir qual seria a esposa, a candidata à esposa de Isaac. Então ele determina que quando ele chegasse lá, aquela mulher que viesse e que oferecesse água para beber e água para os camelos, então essa deveria ser a escolhida, que Deus assim abençoasse aquele teste. E de fato, pela misericórdia e graça de Deus, Deus abençoou. Deus faz infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, e Ele é tão condescendente até com as nossas atitudes assim, como essas. E normalmente essa passagem bíblica, ela é mencionada na defesa dessa adivinhação da parte de Deus. Mas eu quero sugerir aos irmãos que essa passagem bíblica, ela não é de maneira alguma normativa no que diz respeito a esse assunto, isto é, ela não serve de modelo para nós. Pelo contrário, ela foi registrada exatamente pela sua excepcionalidade, exatamente pela circunstância inusitada do seu contexto. Aqui nós não estamos tratando de um casamento normal, regular. Pelo contrário, a questão aqui é extremamente peculiar. Nós estamos falando aqui do filho da promessa. Nós estamos falando de Isaac. Já estava certo que Isaac iria casar. Já estava certo que Isaac iria ser, através dele, uma numerosa descendência viria e que seria usada como instrumento para alcançar todos os eleitos de Deus até os confins da terra. E na realidade, o relato todo é extraordinário, o relato todo é sobrenatural, o relato todo é inusitado. A maneira toda desse procedimento, na realidade, quando Abraão chama o seu servo e ordena que ele fosse até a tua terra buscar uma esposa, porque não poderia ser das outras nações ali cananeias, tinha que ser ali da sua terra mesmo. A coisa é o processo é todo sobrenatural, que Abraão orienta o seu servo, dizendo no versículo 7 do capítulo 24, que Deus enviaria o seu anjo e que haveria de proceder, ir à frente do seu servo, providenciando todas as coisas, preparando todas as coisas, e nós vemos isso sendo aqui mencionado e repetido, e na verdade, na realidade, essa maneira como se deu a escolha da noiva, da esposa de Isaac, é portanto um relato inusitado, não é normativo, não serve de modelo, e na realidade dificilmente podemos imaginar alguém tomando de maneira literal esse texto para orientar os casamentos. Já pensou? Então você quer casar sua filha, agora você mande alguém para Urdos, lá para Mesopotâmia,
E então você diz, olha, quando chegar alguém, uma mulher, e oferecer água para os seus camelos, ou você pode ir contextualizando, ainda assim ninguém vai tomar isso ipsilíteris e querer reaplicar, porque na realidade aqui nós não temos um modelo a ser seguido. Muito pelo contrário, o registro aqui é totalmente inusitado e ele se dá em decorrência da situação única e especial de Abraão, lembra da história toda, Isaac, o filho da promessa, e tudo aquilo que iria decorrer em consequência de Isaac. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui esse argumento. Quero apenas ressaltar isso, que nós não devemos utilizar esse método divinatório. Por favor, não procure adivinhar qual é a esposa ou o marido que Deus lhe deu por qualquer uma daquelas metodologias que nós estivemos considerando aqui divinatórias, ou de adivinhar qual seria a vontade de Deus de maneira antecipada. Não é esse o caminho. O caminho é, em primeiro lugar, nós buscarmos quais são os princípios bíblicos, conhecermos a palavra de Deus, os princípios e as implicações desses princípios que nós encontramos na palavra de Deus. Os princípios são gerais, eu não vou comentá-los aqui, já comentei, fiz menção ainda agora há pouco. Esses princípios gerais devem orientar todas as nossas decisões na vida. Todas as nossas decisões, elas devem levar em conta que nós devemos ser obedientes à vontade de Deus, elas devem promover a nossa santificação e a dos outros, elas devem expressar gratidão a Deus e não ingratidão ou descontentamento para com a vontade de Deus. A nossa não conformação com este século não é ideologias, filosofias, o pendor, as modas, os modismos deste século que vão dirigir as nossas decisões, pelo contrário, também em todas as nossas decisões, elas devem fazer com que o nosso procedimento, nosso testemunho seja positivo, seja exemplar no meio dos gentios. E claro que dependendo da escolha que nós vamos fazer para o casamento, esse testemunho poderá ser bom ou não, claro, dependendo da escolha que nós estivermos fazendo. Qual é a esposa ou qual é o marido? Isso será um bom testemunho ou um mau testemunho para as pessoas? E devemos estar preparados para sofrer por Cristo, devemos perseverar. Esses princípios gerais, eles devem sempre nortear as nossas decisões. Se eu fosse me deter em cada um deles, eu não ia chegar no ponto mais específico. Eu não quero fazer isso, mas sempre devemos levar em consideração esses princípios bíblicos gerais para a nossa vida e orientar as nossas decisões de conformidade com esses princípios gerais. Mas há também vários princípios específicos, e é nisso que eu quero chegar na Bíblia, para orientar essas duas questões fundamentais iniciais no que diz respeito ao casamento. A primeira questão é: eu devo casar ou não devo casar? Essa é uma questão que nós devemos sempre considerar. Nós não devemos simplesmente assumir, biblicamente, que todos precisam casar ou devem casar. Bom, é verdade que o primeiro princípio bíblico é que o casamento é uma instituição divina e representa a vontade de Deus para o ser humano em geral. Gênesis 2: largue o homem pai e mãe e se una à sua mulher. Não é bom que o homem esteja só. Em tese, de um modo geral, esse é o princípio bíblico aplicado. É vontade de Deus o casamento. Deus nos criou de maneira geral para esse propósito, nos completarmos através do casamento, criarmos os nossos filhos, termos os nossos filhos, criarmos os nossos filhos e honrarmos e glorificarmos a Deus nessa relação de marido e mulher. Mas então, por que a questão se devemos casar ou permanecer solteiros? Porque o ensino bíblico acerca desse assunto não se resume a Gênesis capítulo 2. Eu mencionei outras duas passagens bíblicas, uma em Mateus no capítulo 19, versos 11 e 12, aonde o Senhor Jesus mesmo declara que nem todos são aptos para o casamento. Uns são e outros não são aptos para o casamento. E o apóstolo Paulo também trata dessa questão no capítulo 7, versículo 7. Na realidade,
devido à angustiosa situação presente naquela época de perseguição terrível para a Igreja de Cristo, o apóstolo Paulo deixa claro no capítulo 7 de 1 Coríntios que há aqui uma opção legítima. Nem todo mundo precisa casar, nem todos precisam casar. Embora isso seja o esperado, seja a regra geral, a norma geral, nem todos têm esse dom para o casamento. E esse é o segundo princípio geral: o casamento não é obrigatório. Nem o casamento é obrigatório, nem o celibato é obrigatório na Bíblia. Erra profundamente a Igreja Católica ao determinar que aqueles que exercem o ministério têm que ser celibatários, não podem casar. Isso contraria o ensino da palavra de Deus. Mas também nem todos precisam casar. Essa é uma decisão que precisa ser tomada de acordo com um fator determinante ou um critério fundamental que é apresentado. E é o critério, e esse critério é de natureza espiritual. E o apóstolo Paulo deixa claro esse critério em vários versículos aqui no capítulo 7. No versículo 7, por exemplo, quando ele diz, especialmente no versículo 19, na segunda parte, o que vale é guardar as ordenanças de Deus, bem como nos versos 32, o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupação. No versículo 34, logo no início, assim está dividido: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. No versículo seguinte, no versículo 35 também, na segunda parte, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então este é o critério fundamental. Qual a condição, casados ou solteiros, que vai favorecer a nossa consagração a Deus e vai favorecer o nosso serviço a Deus? Casado ou solteiro? Para uns, casados; para outros, solteiros. Em angustiosas situações de perseguição, o apóstolo Paulo dá o conselho dele: melhor ficar solteiro, porque em momento de perseguição o casamento é um peso tremendo. Os irmãos já imaginaram o apóstolo Paulo naquelas circunstâncias que nós estamos estudando aos domingos à noite, casado com 4, 5 filhos atrás dele, perseguido de lugar em lugar, passando 3 anos fora para voltar para casa? Não tinha mulher que aguentasse essa vida de apóstolo do apóstolo Paulo. Não tinha, como é que ele ia poder criar seus filhos naquelas circunstâncias? Então, olha, nessas circunstâncias presentes, não só dele, mas a igreja ali sofrendo privações e tribulações, irmãos, veio por onde o apóstolo Paulo andava, a igreja também era perseguida. Então ele aconselha nesse sentido. Mas fica claro que o fator determinante é guardar as ordenanças de Deus, é estar livre de preocupação, como agradar melhor ao Senhor e como facilitar nos consagrarmos mais desimpedidamente ao Senhor. Esse é o critério. É espiritual especialmente, ou seja, é aquilo que favorece a nossa consagração e o nosso serviço a Deus. De um modo geral, nós podemos dizer pelo ensino bíblico, à luz de Gênesis 2, que esse estado é o estado de casamento, porque Deus criou o homem e o homem não era bom, ele está só, e Deus criou uma auxiliadora idônea, e portanto essa é a maneira, vamos dizer, regular, ideal de nós podermos servir a Deus e nos consagrarmos a Deus, marido e mulher no contexto da família. No entanto, meus irmãos, por algumas razões, essa não acontece exatamente para com todos. Eu podia dizer até, especialmente com relação ao pecado. Pecado em termos gerais, porque o pecado é que trouxe perseguição, o pecado é que trouxe sofrimento, o pecado é que trouxe
várias circunstâncias e dificuldades do nosso próprio caráter, da nossa própria natureza, e que acaba dificultando as relações, e tem pessoas que já nascem com a capacidade de servir melhor a Deus como solteiro, ou como solteira, ou como viúva, ou como viúvo. Nessas condições, não há o tempo gasto para agradar o cônjuge. Um casamento é fundamentalmente agradar o outro. O marido agradar a mulher agradar o marido. É parte das nossas obrigações matrimoniais, nós fazemos tudo para agradar um ao outro. E isso, em determinadas circunstâncias, dependendo das pessoas, pode não dar certo. Então, eu quero dizer isso, e penso que há uma motivação pastoral em tratar desse assunto, para tranquilizar pessoas nesse sentido, tanto homens como mulheres. Homens, é possível sim, que alguns tenham essa vocação do celibatária, e para esses é melhor não casar mesmo. Eles vão ser solteiros, e então vão de maneira mais desimpedida servir a Deus, e é bem provável que, se colocarem em relações com outras mulheres, acabe não dando muito certo, vai dar confusão aí. Eles foram vocacionados para continuar nesse estado, e assim servirem de maneira mais desimpedida a Deus, sem essas preocupações que envolvem um casamento, com a família, com a casa, com os filhos, a educação dos filhos, a criação dos filhos. Quem tem filhos e família sabe, tanto marido como mulher, quantas atividades envolvem a nossa vida. E também para tranquilizar especialmente as solteiras, nesse sentido, né? Eu não sei se isso é bem tranquilizar, mas e as viúvas também. O apóstolo Paulo aconselha, por exemplo, as viúvas: olha, eu vou dar um conselho para vocês, eu acho que eu também tenho o Espírito Santo de Deus, melhor não casar de novo, basta uma vez, uma oportunidade boa de servir a Deus, né? Depois já de casado, sendo na vontade soberana de Deus, sendo viúva, já com uma certa idade. Então, nesses casos, sempre parece, o conselho do apóstolo Paulo vai, né, deixa eu olhar mais para a banda de lá, que ali tem mais viúvas, né, para falar. Mas também no que diz respeito às solteiras. A questão, vejam, irmãos, a questão aqui é que, por mais que o casamento seja extremamente importante, ele não é o fator fundamental da nossa vida. Os casados precisam agradar marido e mulher, em segundo lugar. Em primeiro lugar, eles têm que agradar a quem? A Deus. Então, como agradar a Deus? A glória de Deus é o alvo da nossa vida. Para que o homem foi criado? Para o louvor da glória de Deus. Então, tudo mais é dirigido e determinado de conformidade com esse propósito maior. Isso diz respeito ao casamento, ao trabalho, aos empregos. O que é que promove mais a glória de Deus? Casar ou ficar solteiro? É esse trabalho ou aquele trabalho? Essa profissão ou aquela profissão? Essa decisão ou aquela decisão? Eu já mencionei, já enfatizei tratando desse assunto, isso aqui aos irmãos. Isso é o fundamental na vida. Na verdade, a gente podia ficar só com essa regra. O que é que glorifica mais a Deus? E aí, então, orientar as nossas decisões. E é possível que Deus utilize tanto o homem ou a mulher não casados, para que eles tenham mais desenvoltura e mais tempo e mais oportunidade para se consagrarem a servir a Deus. Então, podemos ficar tranquilos, o casamento, por mais relevante e importante que seja, ele não é a coisa mais importante da vida. O mais importante na vida é servir a Deus e glorificar a Deus. E em determinadas circunstâncias, o casamento pode ser um empecilho. E se for um empecilho, melhor não casar. Porque o que importa é servir melhor a Deus. Agora, também é possível servir bem a Deus no contexto do casamento, criando seus filhos com disciplina, com administração, a esposa sendo uma auxiliadora, o marido sendo cabeça da família, e isso é de Deus, é uma instituição divina. No entanto, não é obrigatória para todos. Nós precisamos ter uma visão bíblica desse assunto. Não é obrigatória, nem o celibato, nem o casamento. E não é a realização última da pessoa o casamento. Esse
O casamento não é a realização última. A realização última é glorificar a Deus, é servir a Deus. O casamento ou não casamento são meios através dos quais nós vamos glorificar e servir a Deus. Mas nós chegamos à nossa segunda pergunta. A primeira é se vou casar ou não vou casar. Vou casar ou vou permanecer solteiro. Essa é uma decisão que precisa ser tomada, especialmente para as pessoas que veem o casamento como um problema, como uma dificuldade, como um empecilho. E então devem considerar essa questão. Mas a segunda pergunta, com quem eu devo casar? Bom, primeiro, para responder essa pergunta, nós temos que partir dos princípios bíblicos. E há alguns princípios bíblicos específicos acerca desse assunto. O primeiro e fundamental e básico e essencial princípio acerca disso é só no Senhor. Casar só no Senhor. Nós vimos isso aqui no capítulo 7, no versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A interpretação natural, normal e clara e tradicional desse texto é que casar no Senhor significa casar com outra pessoa que também está em Cristo. É um casamento no Senhor, um casamento em Cristo, um casamento abençoado por Cristo, um crente casando com crente. Estou falando aqui do casamento cristão, estou me dirigindo à pessoa nesse sentido. É um crente casar com outro, alguém que está em Cristo casar com outra pessoa que está em Cristo também. Essa é a regra e o preceito fundamental. Nós aprendemos isso aqui de maneira direta, nós aprendemos isso aqui também de maneira clara em 2 Coríntios, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serão meu Deus, seu Deus, e eles serão meu povo, um povo distinto, peculiar de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está argumentando que os crentes não devem ele não está tratando diretamente, exclusivamente do casamento, ele está tratando de sociedades íntimas. Nós como crentes não devemos entrar em sociedades íntimas com outras pessoas. Os incrédulos não podem ser nossos melhores amigos. Nós não devemos fazer sociedades civis de trabalho, por exemplo, com incrédulos. Isso não é correto na Bíblia. Um advogado se junta com outro advogado, vão fazer o escritório juntos, um é crente, outro não é crente. Isso não é bom. Então monta uma empresa com sócios, uns são crentes, um crente, outro não é crente. Isso não é bom. Agora, se há uma sociedade mais íntima, se esse texto vai se referir a alguma sociedade mais íntima, não tem sociedade mais íntima do que a sociedade do casamento. E aí, evidentemente, ele se refere ao casamento também. E a figura aqui é conhecida. Não era correto pegar um touro forte e um pobre de um bezerrinho, faquinho, coitado, ali, e colocar um jugo de madeira unindo os dois para arar o campo. Tenha paciência. O mais forte vai carregar, o coitado do mais fraco não vai aguentar ser colocado nesse jugo desigual. Ou então um touro com um jumentinho, não pode, não dá. E os irmãos conhecem bem o significado, sabem bem o significado disso. À luz da palavra de Deus, sabe quem é o fortezinho, o fraquinho? Somos nós, os crentes. Sabem por quê? Vocês sabem, porque tudo milita contra nós. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos atrai, que nos tenta. Nós temos o nosso arqui-inimigo, o diabo, que nos tenta. E nós temos o mundo com os seus acenos nos tentando. Ora, já somos esse fraquinho aqui. Só com a misericórdia e graça de Deus é que nós andamos e perseveramos na vida cristã. E vê um touro do mundo forte, ou uma vaca forte do mundo, né? E com todo o seu vigor, e ainda, é só uma figura, viu, irmão? E ainda o seu... então isso vai nos arrastar. Já não basta a nossa natureza pecaminosa, os irmãos compreendem? Já não basta o mundo, já não basta o diabo, e ainda nós vamos pegar um agente ou uma agente do diabo e nos colocar junto com elas em julgo desigual. Em julgo, tenha paciência. Sabe o que vai acontecer? E acontece historicamente na maioria das vezes. Eu sei quem ganha.
Eu sei quem é que arrasta quem. Não é o crente que arrasta o cônjuge, sinceramente, para a igreja, quando casa nesse sentido, mas é o outro cônjuge, para não dizer o touro ou a vaca forte, que arrasta o crente para o mundo, porque ele é suscetível a esse tipo de coisa. Eu estou cansado às vezes, irmão, desculpe, é uma expressão de dizer, de pessoas que se interessam por um crente ou uma crente, se interessa por alguém do mundo. Às vezes acontece, a beleza física é uma força muito grande, um touro bonito, uma vaca viçosa, a figura se presta bem, meus irmãos. E aí então, não fui eu que usei, foi Paulo que usou. E aí então, o que é que acontece? Eu aconselho, não faça isso, é a sua desgraça. Se você continuar, vai ser terrível para você. E a pessoa às vezes vai, e o final é exatamente aquilo que eu disse. Quantas vezes isso já aconteceu? Uma das piores coisas que pode acontecer para um jovem cristão é ele se envolver romanticamente com um outro jovem, uma jovem não cristã. Isso é terminantemente proibido na palavra de Deus. Esse é o critério principal. Nem cogite, nem pense, nem olhe da possibilidade de casar que não seja no Senhor, para o seu próprio bem, para o bem para a sua felicidade aqui nesse mundo e para o bem da sua alma. Mas esse é o fundamental. Agora, há um princípio decorrente desse, implícito aqui nos versículos que eu li, acerca daquele fator determinante aqui em 1 Coríntios 7, que é servir desimpedidamente ao Senhor, que é facilitar a nossa consagração, e assim por diante. E esse princípio decorrente desse primeiro, que é casar só no Senhor, é que se você está procurando um noivo ou uma noiva, escolhe um noivo ou uma noiva não apenas crente, assim, membro de igreja, mas um crente sincero. Busca alguém que de fato tenha como alvo o cumprimento da vontade de Deus no que diz respeito ao casamento. Deixa eu tentar me explicar. Alguém que, qual é o alvo? Casando ou não casando? Não é servir a Deus? Não é honrar e glorificar a Deus, seja como solteiro ou seja como casado? Então procure alguém que vai favorecer isso. Deixa eu tentar ser mais concreto. A Bíblia nos apresenta um modelo do casamento cristão. E o casamento cristão envolve, por exemplo, o marido amar, cuidar, zelar, ser o responsável da família, e a esposa ser submissa ao seu marido. Ora, procure um cônjuge que anele cumprir isso. Um crente, um marido que esteja nos planos dele, seja sincero, demonstre sinceridade nisso, ele de fato quer ser o cabeça da família, como a palavra de Deus nos ensina. Quer amar sua esposa mesmo, como Cristo amou a igreja. Uma esposa que queira também ser submissa ao seu marido. Você, como jovem, já olha para uma mulher, uma moça, ela é rebelde, ela já mostra que não gosta muito desse negócio de submissão mesmo. Escolha outra, meu bem, escolha outra. Olha o conselho dos mais velhos, viu? Escolha outra, porque ela não quer cumprir o modelo bíblico. Dificilmente ela não está interessada nisso. Deixa eu virar a história para depois não pensarem que... Mas o contrário é verdadeiro também. Você olha para o marido tem que ser o líder, ele tem que ser o cabeça, ele tem que dirigir espiritualmente, financeiramente também. Então vem os outros conceitos que eu vou lhe dar depois, mas posso adiantar aqui, tem que ser trabalhador também. Você olha para o rapaz é mole, é preguiçoso, anda devagar. Vocês lembram da história que eu já mencionei, né? Então a senhora idosa deu esse conselho uma vez lá para a Laís. A filha, quando você for escolher um marido, ela dizia assim, em termos gerais, não foi só para a Laís não, mas era conhecida da Laís. Hoje o marido, um rapaz que anda ligeiro, um rapaz que anda devagar, geralmente ele é devagar nas outras coisas também, né? Então, não necessariamente assim, mas eu já vi muito. Quando alguém se aproxima da Laizinha ou da Caris,
Eu vi logo, será que o Lucas está lá atrás? Ele anda ligeiro, né? Se for andar devagar, eu já ia ficar meio... Tem o ideal bíblico do casamento, não é? Que é, e nós como crentes, nós vamos servir a Deus e glorificar a Deus nessa relação de marido e mulher. Um rapaz que não anele isso, que não deseje, que não tenha como seu modelo isso, esse modelo bíblico, e a noiva, que a moça que não tem esse desejo, então, olhe para outra, ou olhe para outro, porque não basta ter nome de crente. É preciso que demonstre ser um crente sincero no que diz respeito à submissão à vontade de Deus revelada na sua palavra, para através disso glorificarmos a Deus, nessa relação de marido e de mulher. Se não, diz o ditado, antes só do que mal acompanhado, e é verdade mesmo. Mas, meus irmãos, ainda nesses critérios, eu tenho que dar um jeito de correr aqui, já estou adicionando, já mencionei outras coisas, mas a Bíblia ensina que não basta escolhermos um crente e um crente sincero, que de fato procure honrar a Deus em obediência à sua palavra, no que diz respeito ao casamento e às outras coisas também. Mas também a Bíblia fala sobre amor e sobre, especialmente da esposa, a submissão. Esse é um outro critério que deve ser buscado. É preciso amor. Agora, cuidado com os conceitos de amor. O conceito ocidental nosso é muito conceito romântico, de Hollywood, de novela, dessas coisas, né? É muito de paixão, de romance, e muito pouco bíblico, segundo Cristo amou a igreja, ou seja, a disposição e a determinação sincera de fazer a minha esposa feliz ou meu marido feliz, e de, se for possível, me negar para poder fazê-la feliz ou fazê-lo feliz, como Cristo se negou, e me sacrificar por um e por outro. Isso nós vamos fazer. Isso é o conceito de amor bíblico. É isso que move você com relação a certa pessoa? Se você olha para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu noivo, ou seu noivo, eu gosto tanto dessa pessoa que eu estou disposto a me sacrificar por ela ou por ele. Eu estou disposto a morrer por ela ou por ele. Eu estou disposto a abrir mão das minhas peculiaridades por amor a ela ou por ele, de me dar por ela ou por ele, como Cristo se deu. Então isso é amor. Tem isso? Porque se não tiver isso, é bom que tenha, porque no casamento vai ter que ter: marido, amai as vossas mulheres. E isso é uma determinação, porque não é só sentimento, é ato da vontade. Amar a sua esposa. Marido que chega comigo e diz: pastor, não está dando certo, não amo mais minha esposa. Eu digo: trate de amar. Pois é bom amar, porque a Bíblia manda amar. E se você não está amando, é porque você está pecando. E vice-versa também, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Você está com a ideia equivocada acerca de amor, a ideia de Hollywood, a ideia de novela, ideia romântica, e não a ideia bíblica. Pois trate de amar sua mulher, porque a Bíblia Deus nos ordena nesse sentido. E claro, o outro lado também, que a Bíblia nos ensina, a submissão. Se você olhe para o seu marido, você vai estar disposta de fato a ser submissa a ele? Se não, melhor não se colocar nessa relação. Então, esse é um outro conceito, é um outro critério bíblico também. Eu poderia ler aqui, posso ler em Romanos, em Efésios, já li com os irmãos: marido, amai as vossas esposas. E também a questão de ser, que eu já adiantei também, ser cabeça e auxiliadora. Essa é uma questão, deve determinar. O marido, eu já adiantei, né? Tem que ser trabalhador, ele vai ser cabeça. Ele tem que tomar liderança, tanto espiritual como tomar a liderança no que diz respeito à manutenção da sua família. Para isso ele tem que ser trabalhador. Ela também tem que ser trabalhadora, ela é auxiliadora. Ela vai ajudar, diligência, disposição para trabalhar. Não tem nada a ver com temperamento, viu? Tem pessoas que têm temperamento assim agitado, ativo, e tem pessoas que têm um temperamento tranquilo, calmo, mas tem agitado preguiçoso e calmo preguiçoso. Isso eu já aprendi com clareza. Tem pessoas que são calmas, tranquilas, mas que são extremamente diligentes e trabalhadoras. E tem pessoas que são agitadas, mas é só agitação, mas são preguiçosas. Então uma coisa não significa outra. Então aqui nós temos alguns critérios bíblicos. Eu pelo menos dou para os meus filhos, né? Posso dar para vocês nesse sentido, que são bíblicos.
Primeiro, no Senhor. Esse é inegociável. No Senhor. Segundo, que seja crente sincero, que de fato ame a palavra de Deus e que de fato queira nortear o seu casamento por esses princípios da palavra de Deus. Terceiro, que seja que haja amor entre o casal, no sentido bíblico. Não é só uma questão racional assim, que eu vou... Então pronto, é crente sincero, tá bom, vou casar com ele, eu vou casar com ela. Não, tem que ter uma química. Mas a química não é a química de Hollywood, é a química do amor abnegado de Cristo, da determinação e da disposição de querer viver para fazer o outro feliz na vida, ainda que isso signifique nosso próprio esvaziamento, a contrariação do nosso gosto e da nossa vontade. E finalmente a diligência, o trabalho, porque para ser cabeça e para ser auxiliador é preciso que haja diligência, é preciso que haja que ande ligeiro, né? Ou as consequências desse símbolo aqui, que haja disposição e trabalho. Se andar muito devagar, se for muito parado, ainda que seja crente, eu vou dizer para a Laizinha: cuidado, Laizinha, ela não está hoje aqui, eu posso... cuidado, né? Senão você vai ter que sustentar a família. Tem que sustentar a família. Esse não é o dever. Você vai ter que ser diligente, laboriosa e trabalhadora dentro das atividades pertinentes à sua função de esposa, mas sustentar a família é responsabilidade do seu marido. E para isso ele não pode andar muito devagar. Tem que ser diligente, tem que ser laborioso, tem que ser trabalhador. Isso é um ensino bíblico acerca desse assunto implícito, no sentido de que o homem deve ser o cabeça e a mulher deve ser auxiliadora. Ambos têm que ser diligentes nesse sentido. Mas, meus irmãos, correndo um pouco, eu estive mencionando os princípios bíblicos, mas eu quero dizer uma coisa rápida sobre o aconselhamento também. Nós temos 3 etapas aqui: conheça a sua Bíblia, os ensinos bíblicos, se aconselhe de maneira apropriada e faça uso da razão do bom senso. Na questão do aconselhamento, apenas 2 observações. Uma, faça o uso disso, mas uso devido, não aquele uso divinatório. Eu vou perguntar para fulano, o que ele achar, eu vou entender que é a vontade de Deus. Eu estou olhando para aquela moça ali, estou me interessando por ela, eu vou perguntar ao pastor. Se o pastor disser, é uma boa, mas parece uma boa escolha, então pronto, eu vou entender isso como vontade de Deus. Eu digo: olha, não faça isso, porque nós não somos instrumentos de adivinhação nesse sentido. Aconselhar-se é uma coisa, e adivinhar é outra coisa. Então não use o aconselhamento como instrumento de adivinhação, como acontece em alguns ambientes evangélicos. Isso não é a maneira correta. Agora, com quem se aconselhar? Com pessoas crentes, maduras e bem casadas, de preferência os pais, porque ninguém quer seu bem tanto normalmente como seus pais. Os pais crentes bem casados, ouçam o conselho deles. Consideramos aqui como os pais devem aconselhar de fato os filhos nesse sentido. Então ouça o conselho dos pais, por favor, dê atenção àquilo que os pais dizem, especialmente nesse sentido, quando preenche esses requisitos: crentes, maduros e bem casados. Então com essas pessoas você deve se aconselhar no que diz respeito ao casamento, e é sempre bom esse aconselhamento. Sabe por que é sempre bom? Porque a gente chega no outro critério, no outro mecanismo para a gente tomar decisões, que é a razão, o bom senso. E é preciso ter cuidado aqui para não se deixar dominar pela emoção, pelo sentimento, pelo romantismo. Com frequência, quem está nesse estado de envolvimento romântico não pensa direito. Eles são os piores para pensar nesse momento. Eles não veem nada. Eles não veem nenhum defeito na outra parte. São defeitos gritantes. Mas ele não vê, está apaixonado, né, para usar o termo. Então o amor é cego. Ele não vê nada, não vê a dificuldade de caráter, de problema, não vê.
Os pais veem. Os pais veem. Os outros veem com mais clareza. Esse romance parece que cega a pessoa, e naquele momento o rapaz é uma maravilha, a moça é um doce, é uma maravilha, e as deficiências de caráter de um e de outro saltam aos olhos, todo mundo vê, só eles que não veem, mas depois eles vão ver no casamento, né? Eles vão ver. Então o aconselhamento é bom, e o bom senso nesse sentido de não nos deixar dominar pela emoção, pelo coração, e isso acontece com frequência com as pessoas nesse estado de envolvimento romântico. Eles perdem a capacidade de ver com clareza, uma avaliação clara, real, das virtudes, mas também dos defeitos, né, dos problemas de caráter do outro. Nessa questão do uso da razão e do bom senso, envolvendo essa decisão, eu quero ressaltar para os irmãos dois fatos que são bíblicos. Ambos são pecadores. Não vamos esquecer isso. Por mais apaixonado que você estiver, por mais que veja o outro como sendo uma perfeição, uma maravilha, saiba que ele ou ela são pecadores. O caráter nosso foi deformado pela queda. É verdade que regenerados, a imagem de Deus está sendo reconstruída ou restaurada em nós. Mas enquanto não chegar na glória, nós ainda continuamos pecadores e temos defeitos, que às vezes não são vistos nesse momento do namoro, do noivado, às vezes são vistos demais por outro lado, mas essa é a realidade bíblica. E o casamento é a mais íntima das relações humanas, e quanto mais íntima a relação depois, mais as diferenças ressaltam. Elas podem parecer uma bobagem no início, mas depois essas diferenças vão se transformar em montanhas intransponíveis. E já vi casais querendo se separar, ou de fato se separando, se não de direito, legalmente, mas vivendo separado de maneira separada, por causa de coisas pequenas, menores, que vocês não poderiam imaginar. Mas que parece que não reconhecem que são dois pecadores, e que não podem esperar um do outro uma vida perfeita, uma vida totalmente santa. Isso é inviável, isso é impossível. Nós somos pecadores. E isso vai ressaltar depois no casamento. E para concluir, meus irmãos, porque meu tempo já está adiantado, dentro desse item da razão, do bom senso, eu quero ressaltar ainda que é aconselhável, eu resumo isso com uma palavra, que haja uma certa compatibilidade entre aqueles que pretendem se casar. Algumas pessoas não gostam quando eu menciono disso. Não importa, o conselho fica, tá, para vocês. Essa compatibilidade, em algumas áreas, ela é indispensável. Em outras áreas, ela é apenas aconselhável, mas não é indispensável. A graça de Deus pode superar. E casais, em algumas áreas aparentemente incompatíveis, pela misericórdia e graça de Deus, vivem como casais felizes, porque a graça de Deus supre as nossas deficiências. A compatibilidade espiritual, essa é indispensável. Já mencionei. Tem que ser no Senhor e tem que ser crente. E vou dizer mais, essa compatibilidade, o ideal é que ela seja não apenas no Senhor, mas no nível de espiritualidade. É um problema quando um está lá em cima na vida cristã e o outro está dando os primeiros passos. Há uma incompatibilidade espiritual que só a misericórdia e a graça de Deus pode suprir sim. E é possível que um casal, um bem mais crente que o outro, esse casamento seja feliz e dê certo. Mas se houver uma certa compatibilidade espiritual, mais ou menos o mesmo nível espiritual, é altamente recomendável e aconselhável. Já pensou um rapaz crente, espiritual, maduro, e ele então vai escolher para sua esposa uma mocinha novinha ainda, tolinha, ainda não conhece nada da vida cristã, se converteu, pela graça de Deus, seu coração foi mudado, mas ainda tem tanta coisa a andar. Olha, ou vice-versa é pior ainda. Aí é que a coisa é pior.
uma moça crente, diligente, fiel, madura na vida cristã, casar com um rapazinho, um rapaz tolo, na vida cristã ainda assim, mesma idade, pode ser compatível cronologicamente, mas espiritualmente há um abismo enorme. Vai ser difícil, vai ser difícil. É uma dificuldade que precisa ser reconhecida nesse momento, né? e avaliada nesse momento. Mas além dessa compatibilidade espiritual, eu sugeriria, estamos aqui usando a razão, o bom senso, o que a vida tem nos dado a partir desses fundamentos bíblicos e teológicos. Eu aconselharia, observe se há uma compatibilidade teológica ou doutrinária. Aí, de início, isso pode parecer pouco importante, mas isso pode transformar numa barreira intransponível. Por exemplo, ambos são crentes. Um é reformado, de pé roxo, e o outro, vamos dizer, de uma outra denominação teologicamente bem diferente, ou mesmo nas duas na mesma denominação, mas de pensamentos teológicos e doutrinários bem diferentes, sendo que cada um está convencido do seu, marido e mulher. A mulher diz, não abro mão das minhas posições teológicas. Eu digo, pois então case com alguém que tenha as mesmas posições teológicas, porque você vai acompanhar seu marido. Conselho que eu dei para cá e dou para meus filhos. Agora estou mencionando muito filho, porque nesse contexto a minha experiência é essa, não é familiar. Então, é o conselho que eu dou. Quando você casar, se casar com alguém que for pentecostal, você vai seguir seu marido. Se você não está disposta a abrir mão das suas posições doutrinárias e teológicas, escolha outro marido, porque senão não vai dar certo. As coisas vão, com a misericórdia e graça de Deus, pode haver modificações no andamento da carruagem, né? Um ou outro pode ceder, o marido ainda pode até mudar de posição, mas não é o recomendável, não é o esperável, não é o ideal. Cuidado, é um ponto potencial de perigo. É recomendável uma compatibilidade teológica também no casamento. Também é recomendável, quero sugerir, meus irmãos, até uma compatibilidade ideológica política. É complicado quando marido e mulher têm posições ideológicas, políticas diferentes, gritantes, e ambos estão amarrados nas suas posições, defensores, são dois militantes, um de esquerda e outro de direita, e eles se casam. Que confusão, viu? É complicado. Diria também que deve haver uma certa compatibilidade etária, no que diz respeito à idade. É razoável. Essas coisas não são insuperáveis, eu quero deixar claro, vocês não vão entender errado, mas elas são, no uso da razão, razoável. Você vai viver com uma pessoa para o resto da sua vida. Então, essas coisas dizem respeito. Você vai viver, você já pensou, você com uma bandeira, apegado, militante a uma bandeira política, de um lado e outro de outro, vocês vão viver a vida inteira nessa relação? Vai ser complicado. Etária também, há uma faixa etária, mas uma certa compatibilidade. Quando um dos cônjuges é muito mais idoso que o outro, há diferenças aí, podem ser superadas, mas elas são potenciais de perigo. A experiência recomenda que o rapaz, o casal deve ser mais ou menos da mesma idade, ou então o rapaz um pouco mais velho. Sabem por quê? Porque as mulheres são realmente mais maduras do que os homens, e para que haja uma igualdade mais ou menos em termos de maturidade, é recomendável 2, 3, 4, 5 anos o rapaz mais velho, mas isso nem sempre é assim. Às vezes o rapaz é bem maduro, até sendo um pouco mais novo do que a esposa. É possível que isso aconteça. Então, mas é que haja uma certa compatibilidade, que não haja uma coisa muito, muito grande. Mesmo a diferença grande pode ser superada com a misericórdia e graça de Deus. Mas você está na hora de pensar, de procurar. E é bom avaliar também essa questão. É um problema em potencial. E eu sempre digo, nesse caso, o mais velho tem que estar disposto a descer para o nível do mais novo. Porque o mais novo não pode, de uma hora para outra, viver 10 anos que o mais velho viveu, ou 15 ou 20. Não dá, não tem como.
Ele tem que viver 15 ou 20 anos. O outro que já viveu vai ter que baixar para o nível do outro e fazer as coisas que agradam uma pessoa de uma idade mais nova. Meus filhos são mais novos, então eles normalmente gostam de certas coisas e a gente tem que acompanhar. A gente é que tem que... Não são eles que vão chegar para a nossa idade. Sugiro ainda, irmãos, que haja uma certa compatibilidade social, cultural. Também nada disso é insuperável, mas é recomendável. Vocês vão conviver a vida toda. Aqui tem uma pessoa que não saiu não fez nenhum curso primário, o outro estudou muito. Vocês vão conversar a vida inteira. São níveis culturais, ou sociais, um de um nível social muito baixo, outro de nível social muito alto. Provavelmente vários conflitos advirão dessa diferença social entre um e outro. Isso não pode ser superável? Pode ser superável. Vai ver um filho meu casa com uma filha minha casa com um homem, com Bill Gates, filho do Bill Gates. Bom, aí nesse caso é que pode ser superável mesmo, né? Eu estou brincando, mas é difícil, irmãos, é muito complicado. São vidas, padrões sociais bastante distintos um do outro, e haverá vários problemas surgirão daí, viu? Então, havendo uma certa compatibilidade social e cultural, sempre é bom. Eu, tempo desse, estive até no conselho, a gente reuniu no conselho, nós fomos vendo lá como os casais do conselho, eles são compatíveis culturalmente e socialmente. Eu e a Laís, o Zoene Tânia, o Célio José, irmão Raimundo e irmã Dolores, presbítero Jonas e Cristina. É uma compatibilidade social e cultural na formação desses casais e de outros casais que a gente vê na igreja. Então, isso é necessário, eu vou dizer que é necessário, isso é recomendável. É recomendável. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você é um jovem de um nível tal, não fique olhando muito para outro de um nível muito dispare, muito diferente. É melhor manter o olho dentro da nossa própria faixa cultural e social. Isso sempre facilitará a relação entre os dois. Eu diria ainda que deve haver até uma compatibilidade. Agora estou perdido, né? Mas até uma compatibilidade física, de aparência. É recomendável, né? E novamente as coisas são mais ou menos assim. Um rapaz como o Roderick, por exemplo, aqui na frente, né? Ele não pode se encantar com essa cara dele com uma miss dessa, né, Roderick? Não pode, né? Estou brincando com o Roderick. Mas tem que ter uma certa compatibilidade. Nada, o Roderick é um rapaz bem apessoado, viu? Mas tem que ser uma certa compatibilidade assim também, senão pode ficar meio complicado também. Não é nada indispensável, viu, meus irmãos e irmãs, mas é recomendável que haja uma certa compatibilidade, e normalmente há. São raras as vezes em que isso não acontece. Só alguns casos sim, né? Meu pai dizia que sim, que ele era feio, papai era muito feio, né? Não sei o que a mamãe viu nele. Papai era muito feio, e a mamãe era até que... Né, mas é complicado, viu? É complicado essas coisas. E finalmente, irmãos, para concluir, eu diria só uma palavrinha sobre uma certa compatibilidade no que diz respeito a temperamento. Aqui a coisa parece que é um pouco diferente. Estou falando aqui da razão, do bom senso, da experiência da vida. É reconhecido que os opostos aqui se atraem, né? Normalmente não é incomum alguém que é mais introvertido se interessar por alguém que é mais extrovertido. Parece que eles se complementam nesse sentido. É porque dois extrovertidos, aí entra no ditado, dois bicudos não se beijam, ou melhor, se beijam, mas se bicam. Então acaba ficando meio complicado. Quando um é extrovertido e o outro é introvertido, aí as coisas parece que um é mais quieto e o outro é mais agitado, parece que se complementam. Sugestão: o marido seja o mais agitado, viu? Seja o mais...
Porque ele vai tomar a direção, vai tomar a liderança, vai fazer, que compete a ele fazer, em virtude da sua função como marido. E se a mulher for mais calma, é melhor. Recomendação minha, viu, por isso. Também eu vou dizer como o apóstolo Paulo, não tenho mandamento do Senhor, mas o conselho é um conselho para os irmãos. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, mas essas coisas devem ser levadas em consideração. Há princípios gerais, há princípios bíblicos. O aconselhamento nessa hora é importante com as pessoas certas, porque quem está envolvido não pensa direito, é tendente às vezes a fazer tolice, e precisa às vezes de uma orientação de pai, de pessoas maduras, de casais maduros na vida, e também o uso do bom senso e da razão, que pode ser simplificado nessa busca da compatibilidade razoável, na maioria dos pontos possíveis, pela misericórdia e graça de Deus, para que essa relação dure e pela graça do Senhor o alvo seja alcançado, que nós possamos servir ao Senhor com consagração, com desentendimento, mesmo nessa relação, promovendo mais a glória e a honra do nosso Deus.